Bom, hoje a gente vai falar de art block. Bloqueio artístico, bloqueio criativo, chamem como quiser. A gente já falou muitas vezes disso aqui e é um tema recorrente. Que eu acho que é legal, inclusive, de deixar registrado no YouTube. A gente vai gravar, deixar um videozinho para que outras pessoas possam ver, acompanhar. É uma dúvida que eu vejo que muita gente tem. Muita gente vem pedir ajuda. Desde quando eu dava aula, muita gente vinha conversar sobre. Eu preparei aqui algumas... como se fossem relatos, como se fossem explicações das pessoas sobre o que elas acham que é art block. E aí, com base nessas falas, a gente vai tentar encontrar o que pode ter por trás desse bloqueio enquanto dificuldade emocional e como que, de repente, a gente pode trabalhar para começar, pelo menos, a resolver isso. Tentem procurar, assim, com qual dessas falas vocês se identificam mais, ou, de repente, com mais de uma delas, né? Tenho vontade de desenhar, mas não gosto dos resultados. Vejo nas redes sociais que todo mundo está sendo produtivo e fazendo artes incríveis, mas quando olho para as minhas próprias artes eu fico frustrado, porque elas não são tão boas assim. Eu já ouvi isso recorrentemente, assim, e eu acho que tem a ver um pouco com a nossa dificuldade atual com as redes sociais. Não tem jeito. A gente que é artista, com várias propostas de ser artista diferentes, seja artista que quer prestar serviços para estúdio, para produtora, para editora, seja artista que quer fazer commission, seja artista que quer ter mais uma proximidade com seu trabalho autoral, não interessa. A gente tem que usar de alguma forma as redes sociais hoje em dia, né? O nosso trabalho chega até as pessoas através das redes sociais, então a gente precisa delas. Mas eu acho que é muito saudável a gente aprender a usar elas de um jeito em que a gente não se entregue totalmente assim, a certas coisas que acontecem quando a gente está usando as redes sociais. Por exemplo, o que a gente vê no feed é um recorte do dia a dia de cada artista, né? E se comparar com esse feed como um todo é uma coisa muito injusta com a gente mesmo, né? A gente não pode se deixar dominar por esse sentimento, assim, de que a validação de desenhar tá no resultado, ou pior ainda, ela tá nas métricas depois do resultado, né? Ela tá, por exemplo, assim, no engajamento que a arte deu, porque aí a gente começa a se entregar, por exemplo, para os algoritmos, assim, a gente começa a não querer de fato fazer aquilo que a gente quer fazer, a gente começa a fazer aquilo que a gente acha que vai engajar, aquilo que a gente acha que vai dar certo. E até quem trabalha mais assim como prestador de serviços para estúdios, é claro que a gente precisa ter uma conexão assim com as tendências, o que está acontecendo, o que eu preciso fazer para conseguir trabalho, mas a gente não pode buscar a validação artística desse lugar, sabe? Porque senão a gente acaba ficando num lugar muito complicado assim de se comparar com os outros, né? E ter uma validação que vem na verdade por conta dos outros. Não se tornar escravos demais delas também. Exatamente, acho que a questão é assim, a gente tem que usar as redes sociais, não ser usado por elas. É super clichê falar isso, né? Parece frase de efeito, mas é meio verdade. Porque se a gente se entregar completamente, a gente começa, como eu falei, a produzir de acordo com o que engaja, produzir de acordo com o que dá certo. E não é muito sustentável isso, sinceramente, gente. Porque a gente, como uma mente criativa, a gente começa, na verdade, a não encontrar satisfação, né? É claro, tem momentos em que a gente tá desenhando com o objetivo no resultado, né? Porque é um trabalho, porque a gente tá alimentando o portfólio. Mas se a gente só desenhar pensando nisso, vai ficar muito complicado. Porque aí, como que vai ficar aquele desenho que a gente faz só por autoexpressão? Como que vai ficar aquele desenho que a gente está fazendo por prática? E prática, treinar desenho, fazer aula, é basicamente a gente estar aberto ao erro, né? É basicamente a gente estar aberto assim, a fazer coisas que a gente não domina por completo. E se a gente começar o processo já meio que com medo de o resultado não funcionar, o resultado não dar certo, vai ser muito complicado que isso seja sustentável, sabe?
Entrar nesse void de rede social para seguir como o algoritmo manda já me fez, inclusive, me perder. Depois de um tempo, eu precisei me lembrar do que eu realmente gostava de fazer em arte. É exatamente assim, sabe? A gente começa a ter um certo vazio, assim. Eu já senti muito isso também, quando eu tava nessa luta por subir nas redes e encontrar mais engajamento. Por um tempo é legal, porque você se sente validado por conta desse crescimento. Mas, como eu falei, não é sustentável. Depois de um tempo a gente começa a sentir falta daquilo que a gente sentia quando a gente começou a desenhar, sabe? Eu fico sempre pensando nisso, assim. Tentar voltar para quando a gente era criança, sabe? Por que a gente começou a desenhar quando a gente era criança? Tentar lembrar disso, às vezes, faz toda a diferença para mim. Porque, óbvio, é legal fazer uma arte que engaja, é legal fazer um projeto que você consegue vender, é legal conseguir um trabalho legal num estúdio legal, numa produtora legal. É óbvio, a gente encontra validação de todas essas coisas, mas é importante ter algum espaço no nosso dia a dia como desenhista que seja meio reservado para criar algo que a gente quer criar sem necessariamente pensar o que a gente vai fazer com aquilo, sabe? Quando a gente desenhava, quando a gente era criança, a gente desenhava porque a gente estava envolvido totalmente com o processo. In the zone, né? Que a gente chama. Você estava totalmente in the zone, assim. Você não estava preocupado, será que o desenho vai ficar bom? Será que vai engajar nas redes? Será que no portfólio vai ficar legal? Você estava só criando. É claro que, assim, são momentos diferentes, tá? A gente vive numa sociedade em que a gente precisa trabalhar e muitas vezes a gente vai precisar ficar na luta do construir uma técnica e um portfólio para a gente conseguir mais trabalho, para a gente mostrar mais serviços, mas a gente não pode encontrar validação só desse lugar. Assim como muita gente tem resistido a fazer estudo, porque arte no estudo não é postável. Exatamente, Sula. Eu acho que a rede social faz a gente entrar num ritmo que eu não acho legal de produtividade, sabe? E às vezes eu vejo esse tipo de post por aí, vocês devem ver também, assim. Como ser mais produtivo, como, sabe, desenhar de forma mais produtiva. E eu não sei se eu quero desenhar de forma mais produtiva, porque produtividade está muito atrelado a meio que entregar resultados, sabe? Está muito atrelado, na verdade, só a esse lado comercial. Eu acho que é importante a gente pensar no que a gente está fazendo como um processo maior, sabe? Então, eu quero desenvolver mais o meu desenho, eu quero aprender a desenhar, como vocês comentaram, eu quero aprender anatomia, eu quero aprender perspectiva, composição. Não tem um outro jeito de aprender essas coisas se não seja você se entregar por um tempo a uma prática que muito provavelmente não vai ficar legal, sabe? Por algum tempo, muito provavelmente vai resultar em desenhos não tão legais. E eles são importantes justamente por causa disso. Eles são importantes justamente porque eles te mostram o que não fazer. Eles são importantes justamente porque você se entrega para o acaso e às vezes dentro do acaso você encontra estilo, que isso é uma coisa muito legal, sabe? Quando a gente tá aberto a simplesmente sair desenhando de um jeito totalmente entregue ali ao processo, e aí começam a aparecer aqueles erros felizes, sabe? Acontece alguma coisa que é literalmente um acidente, assim, com a técnica que você está fazendo, com as linhas que você está traçando, e aquilo te mostra um caminho completamente novo. Você só vai estar aberto a esse tipo de situação se você não estiver preocupado com o resultado, né? A gente precisa ter um espaço, assim, nos tipos de desenho que a gente faz no nosso dia a dia, que eles são dedicados a desenhos que não são sobre resultado. Eles são dedicados a desenhos que são sobre o processo, ou aprendizado, ou até literalmente sobre o erro do processo, sabe? Eu acho que perfeccionismo, na verdade, é uma coisa que não tem o pé muito na realidade, né? Porque quando a gente é perfeccionista, a gente está na busca de um ideal que não existe, assim. Perfeito não existe. E, na verdade, a gente tá só sendo, assim, muito autocrítico, muito cruel com a gente mesmo, né? Em cima de algo que é muitas vezes inalcançável. Tipo, o meu melhor desenho é o próximo, constantemente e eternamente, né? Porque se a gente olhar para o que a gente está fazendo com esse olhar perfeccionista, que é um olhar também meio assim, o que eu estou fazendo
é a constatação final e definitiva da minha habilidade. E aí vem esse nervosismo sobre errar, e se ficar ruim, e se não ficar bom, né? Porque parece que é uma questão existencial, assim. E é legal a gente não se deixar levar muito por esse pensamento, assim. Eu acho que é mais legal que a gente lide com uma percepção das nossas limitações, uma percepção, assim, de que o que a gente fez é um recorte do nosso momento hoje em dia, não é uma constatação da nossa habilidade definitiva. Bom, mas vamos aqui para o próximo comentário. Tenho vontade de desenhar, mas não sei o que. Não tenho nenhuma ideia quando vejo a tela em branco. Penso sobre o que eu quero expressar e não encontro nada. Tenho uma sensação de vazio. Me frustro e desisto. Vocês já ouviram falar no síndrome do papel em branco, é isso? Síndrome da tela em branco? Acontece com mentes criativas, assim. Acho que é uma coisa que vem muito dos escritores, né? Mas acontece muito com a gente também. E eu acho que tem muito a ver com algumas das coisas que a gente já falou, essa autocrítica elevada, esse medo do erro, né? E por conta do medo do erro, que seria, como a gente falou, uma constatação de uma, sei lá, inaptidão, sabe? A famosa síndrome do impostor, assim, né? A qualquer momento vão me descobrir um impostor. Assim. Muita gente usa um termo autossabotagem. E eu entendo que, de fato, é uma autossabotagem, mas ao mesmo tempo, eu acho interessante pensar nessa voz interna, não como ela tá. Não como se ela estivesse tentando sabotar a gente. Eu acho que ela tá tentando proteger a gente da frustração. Eu, pelo menos, consegui lidar melhor com essa voz interna quando eu comecei a enxergar ela mais desse jeito, sabe? Que papo bacana, Caio. Nos meus primeiros empregos, eu tive dificuldade em lidar com bloqueio criativo. Tipo, como eu explico isso pro meu chefe? Aí tive que desenvolver algumas estratégias. Mas ainda assim me deparo com esse tal de bloqueio. Tento me manter calma. Rola muito, assim, né? Para trabalho, assim. É claro que conforme o tempo vai passando, principalmente para quem trabalha com ilustração, conforme o tempo vai passando, a gente vai se apegando a métodos. Quando o método está totalmente dentro da nossa zona de conforto, desenhar para o outro, emprestar a nossa habilidade num trabalho, para um estúdio, para uma agência, para uma produtora, fica um pouco mais confortável, sabe? Mas acontece super, assim, comigo já aconteceu em situações de nervosismo, por exemplo, assim, quando eu tive que desenhar storyboard na frente de um diretor. O que aprendi com o tempo é que eu preciso de momentos para eu deixar minha criatividade respirar. E só alimentar ela com outros estímulos. Música, natureza, dança ou ócio. Eu acho que essa é a resposta principal, assim, para esse tipo de problema que a gente está vendo aqui na tela. Eu acho que, às vezes, a melhor coisa é aceitar ali que não tá rolando e se afastar, sabe? Dar um tempo, descansar. Às vezes, eu percebo isso também, como eu falei, por conversar com os outros, por experiência dando aula. Às vezes, o que a gente está chamando de bloqueio criativo é cansaço. Às vezes, pode ser até um pouco mais complicado. O que a gente está chamando de bloqueio criativo é ansiedade, é burnout, é um momento deprimido. E eu acho que nessas situações é importante a gente sempre, sabe, se voltar para esse sentimento, tentar compreender isso, tentar resolver isso antes de continuar caminhando. E eu acho que a melhor coisa, claro que assim, quem precisar, quem puder, buscar ajuda, muitas vezes é essencial. Mas muitas vezes também o importante acho que é o descanso, o afastamento, ou o ócio mesmo, assim. Não é à toa que tem esse termo, né? O ócio criativo. É importante, é a partir dali que a gente às vezes consegue recarregar nossas baterias, né? Sempre, naturalmente, as ideias começam a borbulhar depois de uma pausa. Mas aí vai de cada um encontrar sua própria saída, autoconhecimento mesmo. Exato. Eu acho realmente que o bloqueio é sempre um sintoma de alguma outra coisa. Ele não é bloqueio não é uma coisa mágica, não é algo externo, que chega de fora e trava a gente por completo. O bloqueio é uma coisa que nasceu de dentro, né? Ele veio de dentro, assim. E é importante a gente ter esse olhar mesmo, tentar descobrir o que está acontecendo, né?
Na sequência, eu acho que eu sempre sugiro alguns recursos que eu acho que são interessantes, assim, para quando a gente está nessa situação. Primeiro, eu acho que é cultivar algum lugar em que você possa desenhar completamente despreocupado do resultado. Para algumas pessoas funciona o sketchbook, para outras pessoas eu percebo que não funciona, funciona melhor assim, abrir um canvas no computador ou no iPad. A questão assim é encontrar um lugar em que você consiga dizer para você mesmo assim, aqui tudo que eu desenhar tá legal, sabe? Se não deu certo, tudo bem. Se deu certo e eu quero transportar isso para um outro lugar e finalizar, legal também, mas é uma consequência, não era o objetivo do começo, sabe? Desenho de sketchbook, sketch, estudo, prática, não tem que ficar bonito, sabe? Esses desenhos que a gente faz, eles não são sobre resultado. Resultado é uma etapa posterior. Então eu acho que o segredo é cultivar um sketchbook, por exemplo, que você não vai mostrar para ninguém, né? Ou fazer alguns exercícios, como vocês sugeriram, eu acho que é muito legal, fazer uns exercícios coletivos, sabe? De repente fazer uma collab, de repente participar de algum challenge, de novo, assim, se divertindo com o processo de desenhar, e não desenhando para que o resultado fique bonito. Bom, vamos para o último comentário. Minhas ideias são maiores do que as minhas habilidades. Quando tento desenhar, me frustro porque não consigo concretizar as minhas ideias e aí acabo não conseguindo fazer nada. Eu acho que tem meio a ver com algumas das coisas que a gente já falou, né? Uma preocupação muito grande, assim, com atender expectativas, sabe? Quando a gente tá falando muito sobre habilidade, a gente tá falando meio que sobre, talvez, assim, determinados fundamentos do desenho que talvez você sinta que precisem melhorar. Eu acho que se a gente tiver uma confiança no nosso método, eu acho que a gente consegue também superar um pouco aqui essa dificuldade que está sendo descrita nesse comentário, né? A gente falou, por exemplo, em algum momento aqui na live, a gente falou sobre essas questões de trabalho profissional, comercial. Então, se eu estou dentro de um estúdio trabalhando, não tem muito espaço para eu estar ou não inspirado para terminar um trabalho. Então, eu preciso me recolher ao meu método. Sabe? Não é sobre inspiração, é sobre emprestar a minha habilidade para executar algo, uma demanda que estão me requisitando. Então é sobre o meu método, é sobre eu saber como que eu executo aquilo, sabe? Quando a gente está nesse lugar, assim, acho que de lidar com o nosso método, inclusive com a nossa zona de conforto também, acho que nem sempre zona de conforto é uma coisa ruim, né? Às vezes, lidar com a nossa zona de conforto pode ser positivo para um trabalho, por exemplo. Eu, por exemplo, não me proponho a fazer trabalhos que não estejam na minha zona de conforto. Agora, quando eu estou fazendo um desenho de autoexpressão, quando eu estou inventando alguma coisa para mim mesmo, quando é um projeto autoral, aí às vezes eu me proponho a explorar uma coisa diferente. Aí às vezes eu me proponho a tentar fazer algo que eu não sei se vai ficar bom. E tudo bem se não ficar. Então eu acho que é meio que sobre a gente tentar entender o propósito do que a gente está fazendo. E se a gente identifica que o propósito do que a gente está fazendo é o resultado, aí tudo bem a gente também constatar que a gente precisa praticar e aprender mais sobre algum fundamento. O processo de aprendizado, ele é justamente sobre conseguir estar aberto a errar para desenvolver esse novo fundamento e praticar até que aquilo, de repente, se torna o nosso método também. Entra para o nosso método, para a nossa zona de conforto. E aí a gente consegue se utilizar daqueles recursos com facilidade, né? Acho que é legal ter consciência das próprias limitações, mas não a ponto de se limitar tão forte assim. E nesse caso, a consciência pode até deixar claro aquilo que a gente precisa trabalhar mais. Mais uma vez aqui, o processo é o que ajuda mais. Exatamente. Perfeito. É legal também que a gente acaba percebendo outras áreas que a gente manda bem, em comparação com essas que limitam a gente. Isso eu acho muito legal. Esse exercício de autoconhecimento é também sobre perceber quais que são os nossos focos de interesse, né? Bom, gente, mas é isso. A ideia hoje foi conversar um pouco sobre bloqueio artístico. É um tema muito abrangente e muito particular. Eu acho que a grande questão é que, para cada um, o entendimento sobre o que é bloqueio, e por conta disso, quais são os recursos para tentar ajudar nesse sentido,
vão ser diferentes, né? Eu acho que é muito legal a gente tentar encontrar alguma forma da gente conseguir se expressar de um jeito sem muita expectativa. Isso, pra mim, pelo menos, sempre funcionou muito bem. Eu me reconectar, sabe, nesses momentos em que eu me sentia bloqueado, em que eu tinha algum tipo de esgotamento, de burnout mesmo, sobre, sabe, trabalhar com desenho ou ser criativo. Eu tentar me reconectar com por que eu comecei a desenhar quando eu era criança, sempre foi a resposta. Dar um tempo, descansar, procurar ajuda, se for possível, sabe? Muitas vezes, assim, acho que a gente tá num momento, ainda mais agora pós-pandemia, assim, a gente tá num momento em que é um lugar comum falar de ansiedade, falar de burnout, muitas vezes, sabe? Então, eu acho que a gente que tem esse trabalho criativo, muito relacionado ao criativo, é importante a gente ter consciência, assim, que essas coisas influenciam muito na nossa produção, né? Bom, vou deixar o convite também, a gente faz lives, em outra plataforma, se é que vocês entendem. E aqui pelo YouTube a ideia é então começar a upar alguns videozinhos assim como esse. Enfim, espero que vocês gostem. Tá bom? Gente, um beijão. Muito obrigado. Até mais.